Olá, no programa Por Brasília dessa semana, a gente vai ter matérias muito interessantes. Vamos falar de doenças raras, de cinema, de música, documentários feitos aqui em Brasília por pessoas da nossa cidade. Siga e acompanhe o programa Por Brasília nas redes sociais e interaja conosco. Vocês verão que pode nos ajudar bastante e vai ver a nossa cidade cada vez mais desenvolvida. Agora a gente vai conversar com Ulda Rod. Ulda é jornalista, é escritora, é editora e tem um trabalho muito bonito. A gente vai falar sobre o livro que ela lançou, ela escreveu contando uma biografia de um trabalho que ela vem desenvolvendo há muito tempo. Ulda, fala um pouco desses novos trabalhos que você vem falando agora para que as pessoas conheçam você um pouco mais. Olá, Ross, obrigada pela participação no seu programa. A gente está com um novo trabalho, que é o livro Hei de Vencer, a história de José Leda. Esse livro ele é um livro que ele fala sobre a história de uma pessoa que vive aqui em Brasília com o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença rara, progressiva, evolutiva e potencialmente fatal. O que chamou muita atenção na história desse livro, na vida do José, é porque ele já superou todas as expectativas médicas. O médico deu apenas 6 meses de vida para ele e ele tem 14 anos que vive com ela. Então é um livro onde a gente fala sobre o cuidar, sobre o processo do viver e de fazer de hoje o melhor dia das nossas vidas. Você fala do livro aqui, Hei de Vencer. Fala um pouquinho da história, do José, que você conta, assim, com tanta ênfase. Você acompanhou bastante a vida dele. Conta um pouquinho dessa história dele, para que as pessoas conheçam um pouco mais sobre o ela e sobre a razão de viver com ela. A história do José ela tem muito a nos ensinar. Ele é um livro que ele mostra a história de uma pessoa que veio de um estado pobre do Brasil, que é o estado do Maranhão, para tentar a sorte aqui em Brasília e assim ele conseguiu. Ele passou em um concurso público no Banco do Brasil e esse livro a gente faz o primeiro capítulo contando sobre a história do José, quem ele era, o que ele fazia antes da doença e quando a ela entra em cena. E aí a gente conta todos os aspectos etiológico, como que ele recebeu essa notícia, como que a esposa que hoje está com ele recebeu essa informação e como que eles conduziram de fazer do luto à luta. O que você poderia dizer para aquelas pessoas que estão com ela, estão com uma doença rara e que está querendo entregar os pontos? O que você poderia deixar de informação para essas pessoas? Um legado que você aprendeu com José e com outros pacientes que você trabalhou. O principal desafio dentro de uma doença rara é a desinformação. Você não sabe quem trata, onde trata, como trata e qual é o tempo de vida que você tem. Então é muito comum as famílias tomarem posse de informações. Então, o primeiro conselho que eu dou é: não desanime com aquela cacetada que o médico fala no consultório, que ela é fatal e nada pode ser feito. O que nada pode ser feito para a medicina é uma coisa, para a sociedade é outra, e isso se chama cuidado multiprofissional. Você precisa lutar para não perder, porque o que se perde não se ganha. Então a família precisa ter posse de informações, precisa se esperançar, precisa se modelar com outras pessoas que superaram os mesmos desafios ou semelhantes, precisa ter conhecimento e principalmente precisa se organizar, precisa cuidar do espírito, precisa cuidar do corpo e principalmente compreender todo o seu contexto. Agora fala um pouco mais da Ulda com nova carreira, novos desafios. A Ulda, escritora, editora e proprietária da editora HR. A editora HR, Rócio, ela é a menina dos meus olhos. Ela é o sonho da minha infância que hoje se tornou realidade. Eu sempre sonhei em ser escritora, mas fazer a transição de carreira ele é um desafio. Ele é um desafio constante, principalmente porque a gente tem um Brasil de poucos leitores, mas isso não é uma barreira de impedimento para que eu realize meu sonho. Eu dediquei o meu primeiro livro ao José pela nossa amizade, pela história que ele tem e principalmente o nosso diferencial competitivo é que nossa empresa é voltada para pessoas. A gente quer contar biografias, ou seja, narrativas de pessoas que contribuem para a nossa sociedade e vão deixar um legado de força, resistência, transformação social e que possa gerar impacto social por meio das vidas que eles têm. Então, a editora hoje, a gente está muito focada em publicações de pessoas daqui da nossa cidade que
faz um trabalho relevante. Uda, e o que a Uda Rod fez por Brasília? O que eu fiz por Brasília é empreender nessa cidade, é acreditar na nossa capital, é não fazer como a maioria que empreende aqui e vai para fora. Eu acredito na nossa cidade. A nossa cidade, ela tem potencial. A gente sempre no calendário a gente olha que é a terceira do Brasil, mas eu acredito que a gente é a primeira porque a gente é a capital federal. Então, o meu presente para essa cidade é acreditar nessa cidade, empreender aqui. Eu escolhi Brasília como meu habitat. Maravilha. Por Brasília. Por Brasília hoje recebe João de Castro. João de Castro é cineasta, é diretor, é produtor de cinema aqui no Distrito Federal e ele está produzindo um filme, um documentário, Brasília de Todos os Brasileiros, agora para o aniversário de Brasília, 60 anos. João, seja muito bem-vindo, meu amigo, e eu queria que você me falasse um pouco desse trabalho aí que você vem fazendo aí, entrevistas, documentos, resgatando a memória de Brasília. Isso é uma oportunidade, na verdade, que a gente tem de resgatar um pouco da história e da memória de Brasília, né? Uhum. A gente está ancorado numa grande pesquisa iconográfica, né? Materiais de fotografias, reportagens e filmes, né? E esse projeto nasceu em 2007, quando a gente teve o prazer de fazer uma entrevista no centenário do Oscar Niemeyer. E como é que foi esse? Olha, a gente contou com a ajuda do camarada Ivan Pinheiro, né, do Partidão, para a gente conseguir fazer essa entrevista com o Niemeyer. Mas foi assim, foram 2 horas que nós estivemos com o Niemeyer no apartamento dele no Rio de Janeiro, e foi como se você estivesse com ele há 200 anos. Tal era a sabedoria dele. Né? Uma memória invejável. Invejável, ele também, uma pessoa de uma bondade muito grande, né? E tudo isso nos impressionou muito. Dessa entrevista, nós fizemos uma série de pequenos documentários para a TV Câmara, que a gente exibiu na série Minuto de Cultura. Certo. A arquitetura é importante, não? É importante a vida. E o que me chamou a atenção, o que me colocou para que eu pudesse produzir esse documentário Brasília de Todos os Brasileiros, né, e tentar exibi-lo agora nos 60 anos de Brasília, foi que eu fui convidado por um professor de uma faculdade, de um curso de mídias sociais e cinema, para apresentar o filmezinho lá na faculdade. Que maravilha. Eu levei o filme, né, um filme curto para apresentar, e perguntei aos alunos, um filmezinho mesmo, de 5 minutos. E perguntei aos alunos, falei, obviamente aqui todos conhecem Niemeyer, né? Aí ninguém falou nada, aí eu repeti a pergunta. Aí um levantou o braço e falou assim, eu conheço sim, é um engenheiro, né? Aí eu vi que as pessoas não só não conheciam a história do Niemeyer, como também não conheciam nada da história de Brasília. Não, aí não dá, João, a gente precisa resgatar. E a nossa ideia é começar a contar a história de Brasília a partir do Marquês de Pombal, em 1749, 1750, quando ele contrata um italiano para poder fazer a marcação, né, do quadrilátero. Ele contrata um italiano para vir a Goiás para fazer esses 400 quilômetros quadrados, e o cara encontra aqui o ponto ideal da capital. Nessa época isso não deu em nada. Mas mais para frente, rebuscando essa memória, eles viram que o melhor local para construir a capital do Distrito Federal, a capital do Brasil, seria aqui, nesse quadradinho nosso que a gente fala tanto, que a gente gosta tanto. Maravilha. E nessa entrevista, João, que essas 2 horas de conversa com Niemeyer, o que te chamou a atenção, assim? Haja vista, tamanha sabedoria e memória impressionante, como você citou aí. O que te chamou a atenção assim e que o fez ver de maneira diferente? A bondade. É impressionante a bondade que o Niemeyer tinha. A gente não teve oportunidade de filmar, mas o Niemeyer era assim. Ele tinha um auditório ao lado da sala dele de projetos, com 16 cadeiras. Que maravilha! E toda semana, numa quarta-feira, ele pegava uma van, essa van subia a uma comunidade, trazia 16 crianças,
o Niemeyer dava uma aula de filosofia para essas crianças durante o dia inteiro. Impressionante, hein? Coisas que a gente não sabe. Ninguém sabe, né? E precisa ser resgatado com a máxima urgência. E aí ele servia um café da manhã, dava aula, um almoço, dava aula, um lanche à tarde, dava aula, e depois as crianças voltavam para a comunidade. Então o Niemeyer, a vida inteira foi isso, uma pessoa de uma bondade absurda, um camarada de uma simplicidade. Muito simples. Uma simplicidade muito grande, um camarada que gostava das pessoas, foi perseguido pela ditadura, coisa que hoje as pessoas querem negar. Foi preso. Né? Mas o Niemeyer ajudou muita gente, né? Ajudou ou hospedando as pessoas ou tirando as pessoas do Brasil. Né? Então, e o Niemeyer falava para a gente, vai estar nesse vídeo, de uma paixão muito grande por Brasília e por Juscelino Kubitschek. Por Brasília, viu? O nome do programa, Por Brasília. Por Gostei Brasília. aí, João. E pelo Juscelino Kubitschek foi quem deu para ele aquela primeira oportunidade de construir Pampulha. Né? E como ele disse, tudo era para ontem, né? Brasília foi do mesmo jeito, né? Olá, amigos. Eu sou a doutora Rita, fisioterapeuta aposentada do Ministério da Saúde. Eu quero convidar você a vir conhecer a nossa clínica de fisioterapia Espaço Vida. Estamos localizados aqui no Jardim Botânico. Temos 10 boxes individualizados, os aparelhos de última geração, todos calibrados. Venha conhecer a clínica de fisioterapia Espaço Vida. A gente vai conversar aqui com 2 escritores, trazendo uma obra que vai ser lançada agora, na próxima quinta-feira, dia 3 de outubro. E a gente vai saber um pouco mais do que eles querem colocar nesse livro, que é esse aqui, Sob a Linha do Infinito, com meu amigo Tony Marcelo e meu amigo Thiago Gasta. Desculpe. Exatamente. Sejam muito bem-vindos. Queria que vocês falassem um pouco do livro, sobre essas poesias, sobre essas canções. É um filho, né, Rocinho? Isso. É um filho que a gente produziu com muito carinho, né? Onde a gente fala nossas coisas, nossos cotidianos, muita coisa Thiago musicou, né? Então dessa parceria musical surgiu a ideia da gente lançar o Sob a Linha do Infinito. O livro está todo musicado, Thiago? Tem muita letra de canção, tem poesia sem canção, tem um pouquinho de tudo, assim, né? Tipo, trechos de canções que foram musicadas, de poemas, né? Frasezinhas soltas que viraram canção e tal. Vocês podem conhecer, o lançamento vai ser feito agora dia 3 de outubro, no Melodia Café, na 706 Norte. Das 19 às 22 horas. Será um prazer todos comparecerem a esse sarau de lançamento. Agora, Toninho, me fala mais um pouco do livro. O legal, o melhor de tudo é quando se dá com uma arte livre. Né? Foi uma proposta da editora de lançar poemas, buscar poetas que tenham algum compromisso com a palavra, mas com a palavra livre, né? É o que eles estão chamando disso. E justamente é esse trabalho que eu venho trazer, a minha liberdade, as minhas indagações com o mundo, as minhas práticas enquanto professor, né, as minhas relações, né, familiares e com toda a sociedade. Então, mostra pra gente aí um pouquinho dessa sua arte aí. E é justamente esse encontro que a gente tenta fazer, né? Toda a nossa militância
seja envolvida em arte, né? Porque a arte suaviza tudo, a arte é necessário. Dá leveza e é necessário, né? É necessário. Preciso. É preciso. Tem uma composição nossa também que tá aí. Prefira a companhia de quem não segue o seu caminho. Prefira a companhia de quem não segue o seu caminho. Ora, em toda a sua insanidade, o amor não oprime, não morre, não mata. Então fala um pouco mais desse trabalho aqui, que está muito gostoso esse daqui. Pois é, quando você fala assim das referências, né? Além das nossas referências artísticas, né? Que são universais, né? Que não precisa ser falado, porque essas referências, elas estão contidas em quase todos os artistas, né? Falar de Gil, de Caetano, Luiz Gonzaga, né? No caso da música, falar de Ferreira Goulart, falar de Manuel Bandeira, falar de Drummond, é chover no molhado porque é referência, mas a gente trata muito das referências íntimas, das referências dos rincões, das referências dos lugares, né? Daquele sentimento mais terno, mais próximo, né? Assim, da referência do chão, né? A gente tem lembranças do sertão, dos meus pais, essas lembranças estão contidas aí, né? Por isso que o sarau vai ser muito bacana, porque vai ser um encontro, encontro. A gente quer fazer justamente isso, esse encontro de amigos, né? De amigos que conhecem muitos um pouco músicos, as nossas marcas, né? Exato. E um encontro de arte, né? Um encontro de amigo com arte num ambiente bem bacana. Para mim será um prazer enorme poder compartilhar desse lançamento, não só pelos laços de admiração, os laços familiares que eu tenho com vocês, mas também pela, como é que eu posso dizer, pela valorização da arte. Bem, pessoal, queria agradecer Thiago Gasta, escritor, músico, compositor, Toninho, geógrafo, professor, músico, escritor, e agradecer a você de casa por ter nos acompanhado até agora. A gente vai conversar agora com o Hélio Gazu. Hélio Gazu é da banda Os Cabelos Duro, sempre tocou aqui no Guará, sempre morou no Guará, e é um camarada de Brasília com reconhecimento em todo o Distrito Federal, tanto pelo seu trabalho quanto pela sua personalidade de músico. Hélio, fala um pouco do seu trabalho. Bom dia, galera. Meu nome é Hélio Gazu, membro fundador da banda Os Cabelo Duro, banda de punk rock, originalmente formada aqui no Guará, por moradores do Guará, né, amigos de infância. É um trabalho que a gente vem desde 1989 trabalhando com a música, com o punk rock, que foi o estilo de música que a gente adotou, até porque alguns membros da banda, né, da formação original, a gente vinha de movimentos sociais, né, como o movimento punk, né? Então a gente resolveu montar a banda para ampliar um pouco o nosso discurso, as nossas ações, né, de protesto, né, de sabedoria e de diálogo com a juventude e principalmente com o público rock and roll de Brasília. Gazu, agora me fala uma coisa, cara. Após essa diversidade da música brasileira, tanto em Brasília como em todo o Brasil, o punk rock ainda é bem aceito? O punk rock hoje eu acredito que ele é mais uma vertente do rock and roll, mas eu acredito também que ele é uma ferramenta de transformação social, porque você não pode estar em dicotomia daquilo que você fala e aquilo que você prega, né? O punk rock ele é bem aceito, né? Você tem alguns que alcançam o mainstream, outros que permeiam o underground, né? Mas é uma música ouvida mundialmente, é uma música que tem o seu valor. Gazu, agora me fala um pouco do seu trabalho, como é que tá aí? Como é que tá o Cabelo Duro hoje? Como é que a gente pode ver? Tá tocando muito, se apresentando em alguns locais? Como é que tá isso daí? Domingo passado, dia 22, a gente abriu para o Inocentes, né? Uma banda também punk famosa
de São Paulo. O Cabelo Duro lançou o nosso último trabalho em 2016 pela gravadora Monstro. Os Cabelo Duro 2019 a gente está comemorando 30 anos de estrada. A gente teve um breve ato até para a gente se organizar a casa. Acho que toda banda passa por isso, né? É uma nova formação, mas é uma formação 90% original. Eu, Hélio Gazu, antes era baixo, agora estou nos vocais. Ralph permanece, Daniel baterista, e o Guilherme, que era o nosso hold desde os 16 anos, virou o baixista, né? Então a gente já está com essa formação há quase 13 anos ou mais, né? E lançou esse último trabalho aqui, ó, discão lançado pela Monstro, que é uma gravadora de Goiânia, que tem um festival Goiânia Nós, que também está nessa estrada há muito tempo. Esse disco deu origem a 2 compactos, né, disquinho de 7 polegadas pela Lombra Records, nosso amigo Bill aqui de Brasília, que tem uma gravadora de vinil dentro de casa, e também deu origem a um LP full álbum também lançado em Portugal e Europa pela Rastilho Records, né, um LP que já chegou, que está sendo distribuído no Brasil. Algumas cópias chegaram para a banda e a gente fez questão de presentear alguns amigos. E a gente segue nesse trabalho firme, porque a gente acredita que os Cabelo Duro, pra gente, deixou de ser apenas uma banda. Ela é uma ferramenta de transformação social, porque muitos dos integrantes estão nas pautas sociais, né? É professor, sindicalista, é arte educador, sou eu nesse ativismo meu pessoal. Obrigado, presidente, pelo povo tão doente, pela leptospirose, terminose e micose. Obrigado, presidente, pela má alimentação e fudendo as criancinhas, 7 povos do chão. Obrigado, presidente, pelo povo tão doente, pela leptospirose, terminose e micose. Obrigado, presidente, pela má alimentação e fudendo as criancinhas, 7 povos do chão. Em nome do Pai, oremos, peço com o vitor. Em nome do Pai, oremos, peço com o vitor. Gazu, você, por ser de Brasília, o que você fez por Brasília? Você, como cidadão, morador dessa cidade, você tem muito a doar ainda, né? E o que eu fiz particularmente foi pegar o que eu tenho de melhor, né? Não falo nem da música, mas as coisas que eu gostaria de construir no coletivo, que são os projetos sociais, e doar para essa juventude, doar para a cidade. É isso que eu tenho feito há quase 14, 15 anos, né? Quando eu descobri essa vocação para o social. Estivemos aqui com Hélio Gazu. Muito obrigado, Gazu, por Brasília. Olá, anunciar no programa Por Brasília pode ser mais fácil, mais barato e mais cômodo do que você possa imaginar. Confira nossas promoções através do QR Code ao lado ou através do telefone WhatsApp 61 99 221 8832. São comerciais, merchandise, anúncios e diversas formas para você levar o seu negócio à frente. Eu tenho certeza que você vai ter sucesso e vai ser mais cômodo do que se possa imaginar. Vamos conversar agora com a Renata Diniz. Ela é diretora e roteirista de cinema. Já ganhou vários prêmios, inclusive o último prêmio que ganhou foi em Gramado, Festival de Gramado, com o filme O Véu de Amani. Renata, fala pra gente aqui como é fazer esse trabalho, ser de Brasília, com reconhecimento nacional, diversos prêmios. Então, é muito gratificante, né, ver a produção de Brasília indo para fora, indo para os principais festivais do país, e não só o meu curta, mas como filmes de cineastas daqui de Brasília. Por exemplo, a gente viu também no CinePE A Teoria do Ímpeto, A Margem do Universo, que ganhou vários prêmios em Pernambuco. Normalmente, Pernambuco que ganha prêmio em Brasília, né? Eu queria que você falasse um pouco desse prêmio aqui, que esse aqui diz respeito ao Véu de Amani, né? Foi o prêmio de quê? Foi o prêmio de melhor roteiro da competitiva de curta-metragens do Festival de Gramado de 2019. Então, eu fiquei bem feliz, né, porque eu acho que a equipe conseguiu refletir com o roteiro que eu escrevi, a mensagem que queria passar. Então, eu acho que é um grande reconhecimento e fiquei bem feliz, né, porque o roteiro é meu e eu fiz com muito carinho, né, eu estudei ele bastante. Então, bem feliz pela equipe
e também por trazer um Kikito para a cidade, né? Mais um Kikito, porque teve também 2 prêmios do Iberê, O Homem Cordial, e também Invasão Espacial ganhou um prêmio, o Thiago Forrest. Então fala um pouco agora sobre esse filme que ganhou a premiação em Gramado, O Véu de Amani. O Véu de Amani é a história de uma menina muçulmana que ela se muda para uma rua no Brasil e lá encontra uma garotinha brasileira que na ingenuidade dá um biquíni de presente para ela. Então ela usa véu e se depara com aquele biquíni que é claro que ela não quer usar, mas ela entra nesse conflito porque ela sente o desejo de usar. Então é pelo ponto de vista da criança, tem um pano de fundo sim de conflitos, né, de refugiados, de imigrantes, e só que é de uma maneira bem sutil. Então também tem aí o conflito, então a junção e tolerância das religiões, né, já que a amiga dela é católica, então é bem interessante. Assim. E como é que foi a aceitação do público ao ver o filme O Véu de Amani? Sim, tivemos debates, aí foi muito interessante, porque é um tema global, né, e só que ele está sendo explorado de uma outra forma, que é pela forma da personagem em si, como uma pessoa e não como um imigrante ou então refugiado. Então, assim, é bem específico. O tema da imigração fica como um pano de fundo e é visto pelo olhar da criança. Assim. Então, o pessoal gostou bastante da abordagem. Independente da participação no Festival de Brasília, quando é que a gente pode assistir esse filme? Esse primeiro ano, que é a vida do curta-metragem, né, ele entra em festivais, espero que ele entre em Brasília e também provavelmente no Curta Brasília, eu acho que vai ter 2 oportunidades aí, e depois dessa vida de festival, ele provavelmente vai para algum canal de TV a cabo, como o Canal Brasil, que foi o que aconteceu com o meu último curta também. Fala pra gente a sensação de ter uma premiação dessa aqui, num festival muito reconhecido pelo cinema nacional e até internacional. Eu fiquei muito feliz porque é um reconhecimento de um prêmio de roteiro, mas pelo roteiro a gente conseguiu contar a história através de muitos profissionais que estavam por trás das câmeras, né? Então eu fico muito feliz da qualidade do produto, né? E também de pensar que são tantos empregos por trás, né? O que você tá fazendo? Por que você guarda esse biquíni se você nem vai usar? Não é da sua conta. O nome do nosso programa é Por Brasília. Você, por ter nascido em Brasília, sempre morado em Brasília, o que você fez por Brasília? Eu tenho muito amor pela cidade, né? Minhas raízes estão aqui. Eu acho que eu consegui, então, trazer um olhar humanitário e global, assim como Brasília, porque Brasília já é, né, composta por pessoas do Brasil inteiro. O Brasil inteiro é composto, né, por pessoas do mundo inteiro, né? E somos muito miscigenados, uma cultura muito misturada. Então, eu acho que eu consegui indiretamente fazer filme para Brasília. Obrigado, Renata, por Brasília. Bem, esse foi o programa Por Brasília. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de entrar em contato conosco e seguindo a gente nas redes sociais. Acesse através do site porbrasilia.com.br. Um forte abraço e até a próxima semana.